Capítulo 254 A cavalaria chega. O Orc líder, que estava focado em exaurir os 3 inimigos, sentiu sua pele se arrepiar. Olhando para a direita, viu a mulher humana, seus 2 olhos brilharam com uma incandescência prateada. Mesmo não sabendo o que era aquilo, sentiu-se imediatamente ameaçado, balançou seu machado em sua direção. Entretanto, antes que concluísse o balanço, sentiu seus 2 braços se enrijecerem. Ilgnir, que viu toda a cena, tinha um olhar perplexo no rosto, com seus próprios olhos viu os braços do Orc acinzentando-se, como se estivessem sendo petrificados. Nesse momento, uma única coisa veio à sua mente. Uma medusa. Ilgnir pensou, incrédulo ao olhar para Theodora. Theodora estava usando todo o seu mana para ativar sua habilidade natural de medusa. Apesar disso, sentiu que não estava conseguindo atingir a carne da criatura, apenas alguns músculos da superfície de seus braços. Isso ocorria, porque apesar dos orcs não serem criaturas proficientes no uso do mana, não significava que não o tivessem em seus corpos. Na verdade, em sua maioria só eram tão poderosos porque o mana que corria em seu interior fortalecia seus corpos, tornando-os guerreiros perfeitos. Qualquer orc aleatório teria pelo menos 10 pontos de físico e agilidade, o que era equivalente aos melhores dos soldados humanos comuns. Petrificar criaturas com um mana denso era muito mais difícil que petrificar homens, que tinham uma baixa quantidade de mana. Só nesse momento Theodora entendeu isso. Sentindo a ameaça, o olhar do Orc líder encheu-se de crueldade. Mesmo que tivesse que sair ferido, ele precisava matar essa humana. Ignorando tanto Fernando quanto Ilgnir, avançou com o pouco movimento que restava em seus braços. Seu objetivo era agarrar essa mulher e esmagá-la. Apesar do choque ao descobrir a verdade a respeito de Theodora, Ilgnir ignorou o assunto por enquanto. Vencer essa batalha era mais importante. Percebendo que o inimigo ignorou seus ataques, o olhar de Ilgnir ficou sério, então seus olhos ficaram vermelhos brilhantes. Um sinal de uma habilidade do sistema de habilidades. Não só isso, seus músculos se retorceram e as veias saltaram, ele iria com tudo. Svi. Com um balanço poderoso, Ilgnir moveu seu machado direito em direção ao tórax da criatura. O Orc líder percebeu isso e moveu um de seus braços, segurando o machado antes que atingisse seu corpo. Ilgnir sentiu a força colossal do Orc interrompendo seu balanço. Apesar disso não desistiu, a criatura estava usando só um braço e além disso estava ferida. Clac! Clac! Largando um de seus machados, usou ambos os braços para empurrar para frente, forçando o fio de seu machado a avançar. Seus braços estavam cheios de veias expostas, os vasos sanguíneos ficaram vermelhos, como se fossem explodir a qualquer momento. Eu sou. Ilgnir, gritou, enquanto empurrava com todas suas forças. Seus longos cabelos loiros amarrados soltaram-se de tanta pressão, espalhando-se em torno de seu rosto, dando-lhe uma aparência completamente bárbara. O Orc líder que tentava matar a mulher humana, parou, então sentiu seu braço esquerdo tremer ferozmente. Olhando o humano à sua frente, ficou chocado, não estava conseguindo conter sua força. Pouco a pouco o fio do machado avançou em direção às suas costelas, até que o fio tocou sua pele. Noin! O Orc líder gritou, cheio de fúria ao ver o sangue escorrendo, enquanto o fio entrava em sua carne. De um lado a mulher com olhos prateados estava danificando seus braços, que a cada momento ficaram mais rígidos, do outro o humano com longos cabelos exercia uma poderosa pressão, tentando cortá-lo. O Orc líder estava cheio de fúria. Se ele não estivesse tão ferido, esmagar esses insetos seria tão fácil quanto respirar. Porém, o sangue dos ferimentos do primeiro humano que ele enfrentou estava fluindo sem parar, aos poucos estava sentindo sua força se esvaindo. Com um olhar brutal no rosto, decidiu ignorar a mulher e afastar o humano do machado primeiro. Vendo isso, Theodora, que estava prestes a recuar, viu uma oportunidade, então cortou com sua espada. Perfura! A espada Celeris em sua mão perfurou o peito do Orc, mas parou na superfície da carne, sem conseguir adentrar mais. O Orc viu a humana atacando, mas ignorou-a, com ambos os braços segurou o machado que perfurou suas costelas. Quando o Orc segurou o machado com ambos os braços, mesmo que parecesse não estar conseguindo exercer toda a sua força devido à petrificação, Ilgnir imediatamente sentiu uma força avassaladora o sobrepujando. Lat Shara Dalgun! Vocês humanos são fracos, gritou o Orc, com um rosto furioso. Zii! De repente um som alto e agudo soou, algo como metal tinindo. Quando o Orc líder olhou para a esquerda, viu o primeiro humano que enfrentou, o mesmo tinha um olhar frio e gelado em seu rosto.
Ele havia o ignorado por não vê-lo como uma ameaça quanto os outros dois, mas ao ver sua expressão gelada, sentiu que algo estava errado. Olhando para a lâmina negra que segurava, a viu movendo-se de um lado para o outro numa velocidade absurda. Apesar de não saber o que era aquilo, a criatura sentiu medo. Svi. Com um olhar calmo e frio, Fernando cortou com sua espada Formic. Usando seus disparo neural para controlar a vibração, mais fúria, que aumentou seu físico e agilidade em um ponto, elevando seu físico e agilidade momentaneamente para 16 pontos cada, ele atacou. Plô. Baque. A cabeça do grande Orc líder caiu no chão. Então logo depois seu corpo desmoronou, perdendo todas suas forças. Vendo isso, tanto Theodora, quanto Ilgnir ficaram estupefatos. Havia sido um corte limpo e direto. Era necessário notar que mesmo com toda sua força, Theodora só havia conseguido perfurar alguns centímetros no corpo da criatura. Atualmente ela tinha os mesmos atributos que Fernando. Que habilidade poderosa! Ilgnir pensou, ao olhar para o fio da espada de Fernando, que ainda vibrava. Quando o corpo do grande Orc líder caiu no chão, vários orcs notaram. Ao perceberem que seu líder havia caído, suas expressões furiosas e destemidas caíram, enchendo-se de choque e pavor. Nesse momento, havia pouco mais de 100 orcs. Quando perceberam que seu líder pereceu, muitos deram as costas e começaram a fugir, desesperados. Vendo isso, todos do pelotão Zero e Lazuli ficaram estupefatos. Eles estavam lutando apenas para sobreviver, mas agora seu inimigo começou a recuar. Só então todos olharam na direção em que o oficial Fernando e 2 de seus cabos estavam lutando contra o comandante inimigo, então viram algo espetacular. O corpo do líder orc estava no chão, caído. Eles haviam matado o líder inimigo. Quando Tom notou isso, seu coração encheu-se de euforia, eles haviam vencido. Mas apesar da felicidade, ele logo caiu em si. Persigam. Matem todos os orcs, gritou, cheio de fúria. Nesse momento todos entenderam, os orcs estavam fugindo, cheios de medo. Era o momento ideal para massacrá-los. Ambos os pelotões correram, furiosos, derrubando todo e qualquer orc que fosse mais lento que os demais. Svi. Perfura. Vendo seus homens avançando, enquanto matavam os orcs, Fernando deu um suspiro de alívio. Mas logo uma expressão séria tomou conta de seu rosto. A espada Formic ainda estava vibrando em seu braço direito, então ele abaixou-se em direção ao corpo do Orc líder. Ilgnir e Theodora ficaram curiosos com a ação de seu líder, mas logo ficaram surpresos. Svi. Svi. Com 2 cortes limpos, desmembrou os braços do Orc líder, então pegou ambos e jogou num canto. Com um movimento, lançou uma bola de fogo, queimando-os no local. Vendo isso, os olhos de Ilgnir estreitaram-se. Ao olhar para Fernando, o viu olhando-o seriamente. Suas intenções estavam claras, qualquer coisa a respeito de Theodora ser uma medusa não deveriam ser vazadas. Então ele queimou os braços petrificados da criatura. Nosso pessoal, é nosso pessoal, independente de quem são ou quem foram no passado, vamos sempre ajudar um ao outro. Fernando disse, com um rosto calmo. Ouvindo isso, Ilgnir tinha uma expressão complicada. Ao saber que Theodora era uma medusa, ele imediatamente encheu-se de receio, mas ao ouvir as palavras de Fernando, sentiu-se estranho. Não era isso que sua antiga líder de guilda sempre defendeu? Não era isso que ele sempre ansiou que tivesse acontecido na guilda Guarda-Chuvas? Que seus camaradas fossem leais uns aos outros. Com um sorriso no rosto, decidiu-se. Entendido, líder. Theodora, que estava ao lado, também tinha um rosto complicado, mas logo sorriu. Sua expressão mostrava o quão admirada estava do jovem, sua lealdade para com ele era tão alta quanto nunca. O pelotão Zero e Lazuli tentaram perseguir os orcs, mas as criaturas eram rápidas e estavam fugindo de sua perseguição. Tum! 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 Nesse momento o chão começou a tremer. Fernando, Theodora e Ilgnir estreitaram os olhos, olhando na direção dos tremores, mas então ficaram surpresos. Uma grande cavalaria de homens montando lagartos surgiu ao longe. Bam! 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 O restante dos orcs que fugiam desesperados, foram pegos de surpresa, sendo destruídos pela cavalaria. Quando os cavaleiros de lagartos notaram as centenas de corpos de orcs espalhados por todos os lados, ficaram estupefatos. Eles haviam recebido um pedido de ajuda do tenente Raul,
para apoiar dois pelotões que realizaram um ataque de assalto na retaguarda inimiga. Porém, vendo a matança que ocorreu diante de seus olhos, não conseguiam acreditar como apenas dois pelotões conseguiriam causar tantas baixas no inimigo sozinhos. Boris, o capitão da cavalaria, saltou de seu lagarto, ao ver Fernando com sua braçadeira de oficial, aproximou-se. Quando olhou para o chão, viu uma cabeça de orc caída sob seus pés, um orc líder.